Quando ouvi que Milton, meu irmão que mal pisou na empresa, seria o novo CEO da loja da família, senti um nó no peito. Como assim? Eu que lutei tanto ia ficar de lado? Deixei uma carreira promissora em finanças. Abri mão de tudo para tentar salvar aquele pequeno negócio gourmet que estava afundando. Era uma luta diária contra as dívidas, o desânimo dos meus pais e a pressão silenciosa da família para que eu cedesse. Mas no fundo eu sabia que aquela loja podia ser muito mais. Eu via potencial onde eles só viam fracasso. Meus dias eram longos, cheios de decisões difíceis. Cada real investido precisava ser pensado. Cada cliente conquistado era uma vitória. Enquanto isso, Milton estudava em seu MBA. Morava longe, distante da rotina que eu segurava com unhas e dentes. Quando ele voltou, cheio de teorias e planos prontos, me chamaram para a reunião decisiva. Eu devia ficar ali, apenas assistir. A conversa foi fria. Milton é o futuro, Júlia. Ele vai liderar a empresa para o próximo nível. Minha voz parecia não importar. Quis gritar, chorar, fugir, mas sabia que precisava manter a calma. Afinal, a loja dependia de mim. À noite, sozinha no escritório, revisitei cada planilha, cada estratégia que coloquei em prática. A loja estava viva, e era minha. Meus pais, no entanto, pareciam encantados com o novo CEO. Não percebiam que o negócio que ele encontrava era fruto do meu esforço. A sensação de ser invisível dentro da minha própria família me consumia. Mas eu não podia desistir. Não assim. Então, tive uma ideia que parecia ousada demais para uma mulher que lutava contra tradições. Criei um plano para lançar uma nova empresa. Apresentei aos investidores um projeto que deixava claro que eu era a líder que aquele mercado precisava, não Milton. Eles hesitaram no começo. Afinal, ir contra a tradição da família não era fácil. Mas meus números, minha paixão e minha visão falaram mais alto. O investimento de 8 milhões de reais entrou para a nova empresa e, pela primeira vez, me senti dona do meu destino. Deixei a sombra da loja familiar para trás, mas não os ensinamentos que ela me deu. Levei comigo a força, a luta e a resiliência. Hoje olho para o que construí com orgulho. Não foi apenas um negócio, foi minha libertação. Sei que a caminhada ainda é longa, que vou enfrentar olhares desconfiados, mas estou pronta para qualquer desafio. E para você que está ouvindo, não espere que outros reconheçam seu valor. Tome a frente, seja a protagonista da sua própria história. A loja gourmet da minha família era mais que um negócio. Era um sonho, uma memória, um legado que eu jurava honrar. Mas aos olhos deles, eu nunca fui a escolha certa para liderar esse sonho. Sempre faltava algo. Ao menos era o que ouvi. Cada reunião era um lembrete doloroso de que, apesar de todo o meu esforço, eu ainda era a filha que ajudou, mas não lidera. Meu irmão, por outro lado, chegava com discursos e planilhas, mas pouco sabia sobre a realidade do dia a dia daquela loja. Era frustrante. Eu carregava a empresa nas costas enquanto ele se preparava para chegar com novidades. Foi então que percebi que esperar reconhecimento ali era uma espera sem fim. Precisava criar meu próprio caminho. Com o apoio silencioso de alguns investidores que acreditaram em mim, comecei a desenhar o que seria minha nova empresa. Cada slide, cada número, cada plano estratégico foi pensado para mostrar que eu era a única capaz de levar o negócio adiante. Naquele momento, deixei de ser a filha que ajuda para ser a mulher que transforma desafios em oportunidades. O medo? Claro que existia. Medo de fracassar, de decepcionar, até de perder minha família. Mas a vontade de ser reconhecida pelo meu próprio mérito falou mais alto do que qualquer medo. Quando apresentei o projeto, vi olhares desconfiados, mas também surpresas. A paixão que eu tinha era impossível de negar. Afinal, quem conhece os detalhes de um negócio melhor do que quem viveu cada crise e cada conquista? A aprovação do investimento foi uma vitória, não só financeira, mas emocional. Era a validação que eu precisava. A partir dali, comecei a construir uma marca que refletia minha visão e valores, longe das amarras do passado. E você sabe, Chubbs, não é fácil romper tradições familiares, principalmente quando elas são tão enraizadas. Se você já sentiu que sua voz não é ouvida, comenta aqui, porque essa história é para quem luta por reconhecimento. Minha nova empresa cresceu rápido porque não era só um negócio, era uma promessa de mudança.
Com uma equipe alinhada e motivada, começamos a inovar, conquistando espaço em um mercado competitivo. Enquanto isso, na loja da família, as coisas começaram a mudar, e não exatamente para melhor. Os números da loja gourmet começaram a cair. A ausência da minha liderança pesava mais do que eu imaginava. Meus pais, antes tão certos da escolha pelo Mailton, começaram a sentir o peso da decisão que tomaram. Foi estranho. Ver que eu que carreguei o negócio no passado, agora via os frutos do meu trabalho murchando sem minha direção. Mas eu não sentia alegria na desgraça deles. Só sabia que meu caminho era outro e precisava seguir firme. Enquanto isso, a minha empresa ganhava destaque, atraindo clientes e investidores que antes estavam céticos. Com cada conquista, sentia que a justiça que eu buscava começava a se desenhar diante dos meus olhos. Não era vingança. Era reconhecimento. Era mostrar que o talento e o esforço nunca podem ser ignorados. Mailton tentava se adaptar, mas faltava a experiência real que eu tinha acumulado na linha de frente. Em uma reunião decisiva, a diretoria da antiga loja chamou meus pais para uma conversa dura sobre os resultados. Eles tiveram que admitir que talvez minha ausência estava custando caro e que talvez a tradição precisasse de uma nova forma. Eu tinha conquistado meu espaço, mas ainda desejava que minha família entendesse o valor do que eu fiz. Quando decidi criar minha empresa, não queria destruir o legado deles, só mostrar que havia outro caminho. Com o tempo, alguns membros da família começaram a reconhecer meu trabalho, e isso aqueceu meu coração. Mas eu sabia que o futuro seria construído com base nas minhas próprias escolhas e não em expectativas alheias. Os desafios eram muitos, mas também eram oportunidades para provar que eu estava no caminho certo. Cada passo que dei, cada decisão que tomei, foi para criar algo maior do que eu mesma. Essa história não é só sobre negócios, é sobre coragem de se reinventar e lutar pelo que se acredita. E se você está vivendo uma luta parecida, saiba que não está sozinho. A sua força é maior do que pensa. O controle da sua vida e da sua história está nas suas mãos, e é você quem decide o que fazer com ele. Minha nova empresa não era apenas um negócio, era uma extensão de mim, do meu esforço, da minha história. E para que isso desse certo, precisei me afastar de tudo que me prendia a uma versão limitada de mim mesma. Meus pais ainda tinham esperanças no Mailton, mas eu sabia que ele não tinha a força para liderar o que havíamos construído. No fundo, eles não queriam admitir que eu era a verdadeira responsável pelo sucesso. Os investidores, porém, viram além das disputas familiares e apostaram no meu potencial. Cada reunião com eles era uma chance de reafirmar meu compromisso com o crescimento e a inovação. Enquanto isso, as portas que antes pareciam fechadas começaram a se abrir. Fui convidada para eventos, palestras e até consultorias, algo que nunca imaginei no começo dessa jornada. Mas mesmo com todas as conquistas, ainda carregava a dor da rejeição da minha própria família. Por isso, decidi que essa história precisava ser contada, não para criar rivalidades, mas para inspirar quem sente que não é visto. Disse que queria entender meu projeto, minha visão, e que gostaria de colaborar se eu permitisse. Foi no meio dessa turbulência que descobri algo ainda maior dentro de mim: a capacidade de perdoar e seguir em frente. Porque o sucesso não vale a pena se não trouxer paz interior. Comecei a me concentrar em construir uma cultura empresarial baseada em respeito, transparência e valorização. E falando em valorizar, se você está aí, acompanhando essa história até aqui, já deixa seu like, porque essa é só a metade da luta. A luta para mostrar que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive no topo. Ao criar a nova empresa, contratei pessoas que acreditavam na minha visão e que, assim como eu, tinham histórias para contar. E juntas, começamos a fazer mais do que vender produtos. Começamos a construir um propósito. Mas claro, nada foi fácil. Ainda enfrentei dúvidas, críticas e até traições. E foi nesse ponto que precisei ser mais forte do que nunca, porque quem lidera às vezes precisa ser guerreira. E aqui estou, contando essa história para você, para mostrar que é possível transformar dor em vitória. Basta acreditar. Num dia comum, recebi uma ligação inesperada. Era meu irmão, Mailton. Queria conversar. A princípio, senti uma mistura de desconfiança e curiosidade. Por que ele agora? Ele admitiu que subestimou a complexidade do negócio e que viu o quanto eu carreguei sozinha. Foi difícil aceitar, mas percebi que guardar rancor não me levaria a lugar algum. Decidi dar uma chance à reconciliação, mas deixando claro que agora as regras eram outras. Minha empresa não era mais um refúgio. Era uma fortaleza construída com suor e determinação.
Convidá-lo para fazer parte do futuro seria também um teste para minha capacidade de liderança. Os dias seguintes foram de negociações intensas, onde defini limites e prioridades. Enquanto isso, os investidores ficaram atentos a cada passo, avaliando se eu realmente tinha controle. Meu time sabia que eu não cedia fácil, e essa postura trouxe respeito e alinhamento. Mas eu também aprendi a ouvir. Nem tudo é questão de força, mas de estratégia. No meio desse processo, minha empresa fechou um contrato enorme, que colocou a marca no mapa nacional. Essa vitória trouxe ainda mais credibilidade para o meu nome e para a equipe. Apesar disso, dentro de casa, a relação com meus pais ainda estava delicada. Eles viam o sucesso, mas não conseguiam deixar de lado a expectativa sobre Mailton. Mas eu não deixei que isso me abalasse. Afinal, estava escrevendo meu próprio capítulo. Se você já enfrentou a luta por reconhecimento em família, compartilha aqui sua história, porque a gente cresce junto. Essa é uma batalha de coragem, e quem resiste sabe que o futuro é construído no presente. Com o contrato fechado, a pressão para entregar resultados aumentou exponencialmente. Minha equipe e eu trabalhamos dia e noite sem perder o foco, nem a fé. Mas não eram só os desafios do mercado que me testavam. Era o peso de provar meu valor todos os dias. Cada reunião, cada apresentação, era uma batalha para mostrar que eu era mais que a filha que largou tudo. Enquanto isso, Mailton tentava achar seu espaço, mas o passado e a ausência dele pesavam contra. Ele precisou aceitar que o lugar dele na empresa não era o que ele imaginava. Foi um aprendizado duro, mas necessário para que eu mantivesse o comando. Os investidores começaram a me enxergar como uma líder sólida e confiável, e eu sentia que, finalmente, meu esforço estava sendo reconhecido de verdade. Mas nem tudo era brilho e sucesso. A solidão da liderança também me acompanhava. Se você já sentiu que carrega o mundo nas costas, comenta aqui. Eu entendo porque vivi isso. Essa solidão me fez repensar o que realmente importa no caminho que escolhi. Não bastava ser forte. Precisava aprender a delegar, a confiar. E foi aí que encontrei no meu time uma família que me apoiava e impulsionava. Juntas enfrentamos crises, celebramos vitórias e nos tornamos imbatíveis. Mas a batalha mais difícil ainda estava por vir. O enfrentamento direto com as tradições familiares. Meus pais, apesar de tudo, continuavam a pressionar pelo retorno de Mailton. Eles acreditavam que o nome da família deveria prevalecer sobre resultados. Eu sabia que precisava provar que liderança é sobre competência, não sobre nome. E assim, com a cabeça erguida, continuei lutando para consolidar meu lugar, no mercado e no coração da minha família. Chegou o dia da assembleia decisiva, onde os investidores votariam pela liderança da nova empresa. Senti o peso de cada olhar, cada expectativa, enquanto me preparava para falar. Respirei fundo e contei nossa trajetória. Não só números, mas desafios e superações. Mostrei que o futuro dependia da coragem de apostar em inovação e compromisso. O silêncio que veio depois foi pesado, mas logo se transformou em aplausos. A votação confirmou meu nome como CEO, um reconhecimento que parecia impossível anos atrás. Mas essa vitória não era só minha. Era de todas que lutam para serem vistas e ouvidas. Naquela noite senti uma mistura de alívio e responsabilidade nunca antes experimentada. Voltei para casa e vi nos olhos dos meus pais uma nova luz. Respeito, mesmo que tímido. Mailton, por sua vez, prometeu trabalhar ao meu lado, construindo pontes em vez de muros. Aprendi que liderança é também sobre abrir espaço, quando a hora certa chegar. Mas meus planos iam além do que minha família podia imaginar. Eu queria criar algo maior, que quebrasse paradigmas e transformasse vidas. E para isso precisava continuar firme, mesmo diante das críticas. Essa jornada me ensinou que nada vem sem luta, e que a luta vale a pena. Cada passo dado me aproximava do sonho que um dia parecia distante. Se você acredita que pode mudar sua história, compartilha esse vídeo. Vamos juntas. Não deixe que ninguém defina seu valor ou limite seus sonhos. Minha história é prova de que, com coragem, podemos reescrever o destino. E essa é só a primeira parte do que está por vir. Fique comigo, porque ainda tenho muito para contar. Nos meses seguintes, transformei a empresa em um case nacional, referência em inovação. Investi em tecnologia, equipe e em uma cultura de transparência e respeito. Os resultados financeiros falaram por si só, conquistando novos mercados e investidores. Mas o mais importante foi ver a transformação das pessoas ao meu redor. Minha equipe cresceu unida, motivada pela paixão e pelo propósito. Minha família, aos poucos, foi reconhecendo que a mudança que eu trouxe era real e necessária. Mailton se tornou um aliado valioso, com humildade e aprendizado constante.
Aprendi que vencer não é sobre derrubar os outros, mas sobre elevar a todos. Hoje, olho para trás e vejo uma mulher que não desistiu, que lutou contra o impossível. E você que me acompanhou até aqui, saiba, o poder de mudar sua história está dentro de você. Curta, comente, compartilhe e siga para mais histórias que inspiram. Essa vitória é só o começo.